nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 47 de arte e hoje nós vamos falar de uma arte líquida. Como assim? Sim, é um fotógrafo chamado Marcus Heugens que cria aí magníficas fotografias apenas com água e líquidos, criando então usando a fotografia aí, a macrofotografia para registrar então o momento que uma gota cai numa superfície, representando a água então nos seus estados que a gente a olho nu não consegue reparar. Muito legal o trabalho dele. Como objetivos nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Também pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas. Então, o alemão Marcus Heugens é fotógrafo e ele produz aí um trabalho bem diferente que a gente comumente não vê, né, por aí. Ele trabalha então com esculturas feitas de água. Sim, isso mesmo, porque aí são realmente esculturas que surgem através aí de diferentes materiais e situações que ele coloca então esse líquido. Por meio então da fotografia de alta velocidade, ele é capaz de fazer fotos que registram aí a beleza e as mais variadas formas de uma simples gota de água, né, quando ela cai sobre uma superfície ou até mesmo sobre um outro líquido ou um líquido de outra cor. Então, cria realmente esculturas, né, de água. Então, ele produz ele consegue capturar através dessa fotografia aí de alta velocidade o momento exato que essa gota toca a superfície ou a gota, enfim, caindo então. É um trabalho aqui, por exemplo, né? É um trabalho muito minucioso e detalhista, né? Ele captura aquilo que o olho humano não enxerga, né? Aqui, por exemplo, ele tem uma série de gotas, assim, que ele posiciona uma certa distância, determinada imagem e consegue, então, fazer com que essa imagem se reflita na gota de água. Aqui, no caso, né, uma bola. Então, ele realmente é imensamente criativo nessas capturas. Outros exemplos, vejam, são as mais variadas formas. Então, ele acaba estudando aí como determinados líquidos se comportam. Alguns caem sobre outros líquidos, a gente vê essas ondulações ali, os respingos, enfim. São imagens realmente que a gente duvida que sejam apenas capturas aí de líquidos, né, em contato com superfícies. Ele criou um método aí de disparo de fotografias controlado de gotículas de água e um sistema de flashes que são disparados através do quê? De um painel de acrílico. E ele usa também corantes de cozinha e espelhos para conseguir aí esses efeitos desejados. Então veja o estúdio dele, né? Parece a bancada da cozinha com um mini estúdio ali que utiliza até ali, parece um liquidificador, o que escorando ali, ó, né, o fundo, o material, e ele consegue capturar então esses mínimos detalhes, né? Ele consegue fazer imagens fantásticas através dessa série de disparos que a gente nem imagina que seja feito assim em cima de uma bancada, com uma tigela, com fundos de papéis. Outros exemplos, né, do trabalho dele. Então, são realmente mini estúdios que através então de luzes, de diferentes travessas, diferentes superfícies e materiais diferentes, líquidos diferentes, ele acaba conseguindo aí essas imagens tão interessantes e inéditas, né? Outro projeto que eu já dei uma pinceladinha no começo se chama então, o que chama atenção, na verdade, ele usa então o momento que a gota está caindo para registrar, né, esse exato momento, então, quando essa gota cai na frente de determinada imagem, como no exemplo da bola anterior, ali ele coloca o planeta Terra dentro de uma gota. Ali nós temos, né, um tabuleiro onde cria essa noção, então, de tridimensionalidade dessa malha xadrez. Então, a gente tem
resultados fantásticos, mas imensamente detalhados para ter o que é a distância desse fundo, dessa imagem, para ela ficar refletida então no exato momento que a gota de água cai em frente a ela. Outros trabalhos, né, exemplos dele. Galáxia de cores. Essa é uma série de imagens, então, que ele cria através da ajuda, então, da força centrífuga. Cada imagem é uma galáxia única de cores, né, que formam aí várias, enfim, são esculturas com água, realmente. Então, ali nós vemos, né, a criação de uma esfera verde e esses respingos ali realmente se comparam a uma galáxia. Olhem outros exemplos, que legal. Então, ele usa esses conceitos aí físicos para gerar imagens inéditas. Ele também usa espelhos, né? Essas imagens com espelhos, elas acabam criando uma simetria perfeita, né? São obras únicas e acabam criando uma ilusão, uma sensação bem interessante. Ele até no seu site, nos comentários dos trabalhos, comenta que é interessante porque você não sabe o resultado, você não controla, você controla os meios ali, mas o resultado final você só vai ter ali mediante a fotografia. Outros trabalhos com espelhos, então, onde ele cria essa simetria perfeita das formas e formas bem inusitadas. Ele também tem uma série de fotografias onde ele insere fumaça, tá? Aqui ele usa, então, a fumaça junto no ambiente para capturar essas imagens. Em muitas das fotografias, a fumaça acaba sendo dominante, né? É a que mais chama atenção, mas dessa maneira, as imagens, essas gotas de água ali, elas ficam muito poderosas, dão um tom misterioso, algo místico, né? Então cria esse universo, essa sensação aí de mistério ao inserir a fumaça, né? Um elemento tão comum junto na fotografia. Vejam alguns trabalhos. Esses não são tão dominantes, aqui a fumaça está bem em evidência, mas aqui ela está mais sutil. Vejam as diferentes camadas, né? A maneira com que ele consegue gotejar esses corantes, esses líquidos, é realmente incrível. Um outro trabalho que ele tem, então, são explosões coloridas. Nesse trabalho, ele cria, então, essas formas únicas, né? Ele até comenta que ele só consegue influenciar no meio, nas cores, no produto que ele usa, no fundo, enfim. Mas o resultado é mesmo fruto do acaso, né? E dificilmente pode ser aí influenciado. É realmente um resultado abstrato, inesperado. Então, essas explosões coloridas aí trazem formas bem inusitadas, algumas misturam cores. Eu diria, nessa primeira imagem, que eu quase imagino uma bailarina. Não sei se enfim, é a minha interpretação, mas eu vejo quase como uma saia, o tronco aqui de uma bailarina. Outra série de fotografias, ele tem muitas, tá? O site dele é super carregado de muitos trabalhos diferentes. Aqui se chama superfície sólida e é exatamente isso. Ele cria, então, faz com que essas gotas caiam, então, numa superfície dura, tá? E não num outro líquido. E aqui você pode realmente paralisar essa forma. Então, você cria essas bolhas, essas formas com o choque, então, da água nessa superfície dura. E acabam sendo fotografias muito criativas. Vejam esse exemplo. Eu imagino que foi utilizado um espelho por causa do reflexo. Parece que essa gota, então, caiu sobre um espelho e a imagem acaba sendo espelhada também, né? Outros trabalhos, não. A primeira, não consegui, né, achar realmente se foi um espelho ou não, mas pelo uso das cores, pela simetria perfeita, realmente a primeira imagem parece que essa gota caiu sobre um espelho. Já ao lado ali, pelo tipo de espatifar daquele líquido, já parece algo, né, que não seja tão espelhado assim. Muito bem, assim conhecemos um trabalho fotográfico muito criativo e tão inusitado, que é fotografar gotas, né, pingos de água, de líquidos. Então, a arte pode ser expressa das mais variadas maneiras.
Assim concluímos mais uma aula, nos encontramos na próxima. Até mais!